Bom, então hoje é o dia da avaliação de história, da atividade avaliativa de história. Nós temos aqui um texto sobre o Brasil republicano, né? E a partir desse texto foram tiradas algumas questões, dos quais a gente também já estudou sobre esses temas, né? Então, aqui na questão de número 1, está dizendo que em 1891 foi aprovada a primeira Constituição Republicana. Então, quando Dom Pedro I, né, ele assumiu ali, né, o governo do Brasil, ele criou a Constituição. E aí, quando saiu do governo de monarquia e o Brasil se tornou uma república, foi elaborada uma outra Constituição, né? E aí, essa Constituição, ela tirou aquele poder moderador. E qual que era a garantia? O que ela garantia à população, as pessoas, né, que viviam aqui no Brasil? Então, lá no texto tem essa resposta, só dá uma lida com atenção, que tem a resposta no texto. Questão de número 2. Quais autoridades lideravam o movimento da República no Brasil? Então, quem eram esses grupos que queriam que o Brasil se tornasse uma república? Também tem na apostila, tem nos slides e tem também nesse texto que está ali acima. A questão da Constituição também tem naquela linha do tempo, viu? Que a gente fez na semana passada, que nós organizamos ali os fatos na linha do tempo. Também tem essas duas respostas aqui, lá na linha do tempo e nos slides. Mas no texto que está aqui acima também tem. Só dá uma lida com atenção. Quem foi o primeiro presidente civil? Então, nós estudamos que primeiro o Brasil, na República, ele foi governado por militares. E depois teve ali um presidente civil, né, que não era militar. E quem era esse presidente? Então, eu quero que vocês marquem com um X. Está no texto também tem na linha do tempo essa informação. Número 4. Como foi chamado esse período em que os militares, né, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, esse período que eles governaram no Brasil ficou conhecido como como foi chamado, né? Como ficou conhecido esse período? Foi República Oligárquica, República dos Bacharéis ou República da Espada? Então, vai marcar com X aqui na questão, na alternativa correta. Questão de número 5, explicar a política do café com leite. Então, tem esse aqui já não está nesse texto, não lembro se está no texto aqui, peraí, só voltar. Até fala um pouquinho, mas ele não explica bem. Eu quero que vocês expliquem como que funcionava essa política do café com leite. Quem não estiver lembrando, dá uma lida na página 251. Também tem nos slides e tem naquela linha do tempo que eu enviei de manhã no grupo do WhatsApp. É só dar uma lida ali para relembrar, ok? Explique então com as palavras de vocês como que funcionava essa política. Quem era o café e quem era o leite, né? Aqui nós temos um texto sobre Canudos, que era uma comunidade, né, de camponeses pobres que trabalhavam, eram explorados nas grandes propriedades de café, pelas grandes propriedades de terra, né? E aí, eles insatisfeitos com esse tipo de exploração da mão de obra deles, eles resolveram, então, se mudar, né, para a comunidade de Canudos, onde Antônio Conselheiro era ali o líder, né? Ele era um líder religioso, eles seguiam os ensinamentos de Antônio Conselheiro e deixaram, então, o seu trabalho nas fazendas para viver nessa comunidade, onde tudo era compartilhado, tudo que eles produziam era dividido ali igualmente entre as famílias, né? Então, essa forma de vida deles, esse estilo, né, de vida, incomodava tanto as autoridades religiosas, porque eles estavam seguindo ali um líder que tinha ideias diferentes da igreja, né?
também incomodava ali as comunidades, as autoridades políticas, porque essa forma de vida deles dentro do arraial era diferente das ideias do governo republicano, e também incomodava essas propriedades de terras que perderam ali os seus funcionários, né? Então, aqui tem um texto, vocês vão ler. Na questão de número 6, vão completar as frases com essas palavras que estão no quadro, né? Tem alguma coisa aqui, mas se precisar também, consulte ali o texto da página 254. Questão de número 7. A formação do Arraial de Canudos não agradou a todos. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aqui alguns fatos, né? Por que as pessoas se incomodavam com a comunidade de Canudos? Então, algum desses aqui tinham receio da invasão dos moradores. Outros tinham receio... Espera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Eu tenho que dar uma bronquinha ali numas moças. Vamos lá, novamente. Então, algum desses grupos aqui tinha receio das ideias, né, monarquistas, que ainda estavam, porque o Antônio Conselheiro ele não aceitava as ideias do governo republicano, né? Então, eles gostavam ali das ideias monarquistas, eles não queriam que tivesse mudado para a república, eles queriam que tivesse continuado sendo a monarquia. Então, e os políticos ali não gostavam disso, porque a comunidade ia bem, né, e se opunha ali ao governo republicano. Algum desses grupos aqui também perderam seus funcionários e o outro grupo perdeu seus fiéis. Então, quem que perdeu os fiéis? Quem que perdeu os funcionários? Foram os comerciantes, as autoridades religiosas? Essa questão dos comerciantes aqui, pessoal, não lembro se eu comentei na última aula, era para ter comentado com vocês, mas vou falar agora. Na história conta-se que Antônio Conselheiro, ele fez uma compra, ele queria construir uma igreja maior, e ele comprou ali e pagou por uma quantidade determinada de madeira. Só que os comerciantes não entregaram essa madeira. E a população, a comunidade, ficou revoltada e falou que ia invadir. Então, a comunidade falou que ia invadir a cidade de Juazeiro para poder protestar, como se fosse um protesto em relação a esse descaso que fizeram com a comunidade deles, né? Então, eles tinham medo dessa invasão, tá? Os comerciantes. Então, já quase dei a resposta aqui, na questão de número 7, na letra D. Na questão 8, nós temos aqui uma charge, né? Uma charge é uma crítica em forma de desenho, que está mostrando uma prática política muito comum lá no passado, na época dessa Primeira República, né? Então, nós temos aqui o eleitor praticamente aquela livrinho ali, sendo obrigado a votar nele, né? E olha só o que ele usa, usando ali da violência, usando da força bruta para poder forçar o eleitor. E como que era chamado eu não sei qual que é, Mel, leva tudo. Como que era chamada essa prática? Era o voto secreto, um voto democrático, onde a pessoa escolhia ali, ele poderia escolher quem ele quisesse, um voto censitário, né, onde era levantado levantada ali a quantidade de pessoas que queriam votar naquele determinado político, ou um voto de cabresto, né? Então, quem tiver dificuldade, também dá uma olhadinha na apostila. Deixa eu só pegar a página certinha aqui. Dá uma olhadinha, quem não lembrar, lá na página 252, tá? Que aí vocês vão lembrar.
Ou quem não está sabendo vai aprender. E a questão de número 9 está falando sobre as melhorias, né, a modernização da cidade do Rio de Janeiro. E aí está perguntando aqui se essas reformas, eles trouxeram melhorias para toda a população. Aqui é um A, tá? Não sei se foi arrumado aí no de vocês. Arruma aí que aqui é um A. Trouxe benefício para toda a população, desde os pobres até os ricos? Ou não? Sim ou não? Toda a população foi beneficiada? Sim ou não? E o que aconteceu com as pessoas mais pobres que moravam ali no centro do Rio de Janeiro? Quem não lembrar, dá uma lida aqui no texto da página 258 para poder responder aqui essa questão. Essa prova está bem fácil, principalmente porque tem toda ela praticamente no texto. Eu acho que quase ninguém vai ter dificuldade para fazer, né? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar específica? Eu vou parar a gravação para poder enviar no grupo, no YouTube.